Hebreus 11. Peço que, tendo encontrado o texto, que fiquemos de pé, em reverência à leitura da palavra de Deus. Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte, não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou o herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque Ele lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus, estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Pela fé, igualmente Isaque abençoou Jacó e Esaú a respeito de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos, a cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Pela fé,
José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito de seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da Ana de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó. E depois de rodeadas por 7 dias, pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. E o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amado Deus e Pai, fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, que é maravilhosa, que é bendita, que alimenta a nossa alma, é mais desejável do que o ouro puro, do que o nada. Senhor, fala conosco, alimenta a nossa alma. Queremos ouvir a Tua voz, Espírito Santo. Tira toda a ansiedade, todo pensamento inoportuno, que a Tua palavra ministre paz, ministre, Senhor, esta fé de que tanto lemos, Senhor, nesse texto. Fala conosco, Senhor. Eu peço a Ti também a Tua ajuda, Espírito Santo, a Tua capacitação, para ser um fiel expositor da Tua verdade bíblica. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Quando falamos, ou quando pensamos com relação ao ano que vem, eu já tenho visto pessoas se agitando, porque já estão anunciando que parece que os combustíveis vão aumentar 69 centavos. Meu Deus, as coisas vão aumentar, e tem gente que acha que o presidente eleito não vai tomar posse, que alguma coisa vai acontecer, tem gente que acha que nada vai acontecer. Enfim, os debates políticos estão aflorados, as pessoas estão com muitos temores, as pessoas estão ansiosas, não só com relação ao Brasil, até quando a gente olha para o cenário mundial, na Europa,
mais pessoas, mais países se aproximando da guerra na Ucrânia. Será que vai vir uma terceira guerra mundial, que vai ser dos Estados Unidos? Será que vai ter uma nova pandemia? Muitos ficam ansiosos, angustiados. Às vezes a gente não precisa nem olhar para o cenário nacional ou o cenário internacional. Às vezes a gente olha para a nossa família, a gente vê enfermidade, a gente vê lutas, às vezes até para ter o pão de cada dia, batalhas ali financeiras. E a gente se desespera, às vezes a gente até deixa de orar, deixa de ler a palavra, deixa até de vir à igreja, porque a gente fica com a mente rodando, é uma labirintite de ansiedade, fica ali rodando, tonto, com tanta notícia, a gente se perde. E a gente fraqueja no Evangelho. E é interessante, meus irmãos, porque essa carta aos Hebreus, se você fechou a sua Bíblia, olha comigo, nós não sabemos quem foi o escritor dessa carta. Alguns dizem que podia ter sido Paulo, outros dizem que era Apolo, mas não sabemos, mas foi um homem de Deus, e ele escreveu, veja bem, para irmãos nossos, lá na igreja primitiva, que por conta da perseguição, por conta das lutas, por conta das ansiedades, eles estavam considerando se desviar, considerando abandonar o Evangelho e voltar a ser judeu. Estavam considerando abandonar a fé. E é interessante porque durante todo o livro ele fala do valor do Evangelho, que é muito maior do que aquilo que eles abandonaram. E agora ele vai falar sobre a fé. A fé que eles estão pensando em largar, ele está querendo resgatar a fé dessa igreja. Então, olhe comigo. E ele começa dando uma definição, ele pega ali do dicionário espiritual e põe ali, Hebreus 11:1, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Fé não é tampar um olho e andar no escuro. Fé é caminhar de acordo com a vontade de Deus. Todos aqueles homens que tomaram atitudes pela fé, não foram atitudes impensadas, pelo contrário, foram atitudes com base no que Deus havia dito. É por isso que o crente ele anda pela fé, ele não joga dados e toma atitude, não, andar pela fé não é tapar os olhos pela realidade. Nós oramos, enquanto Deus não falar, eu não dou um passo, porque fé é se mover com base nas coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Mas veja, isso não é algo abstrato, não, porque todos eles ouviram a voz de Deus, todos eles tiveram a palavra do Senhor, todos eles tiveram a orientação do Senhor. Com base nessa certeza, a gente age pela fé. A fé é com base nesse Deus, a fé é com base na palavra. Não é algo, andar por fé não é andar cego, não é dar um tiro no escuro. Precisamos, meus irmãos, ouvir a voz do Senhor. E às vezes, quando existem muitos barulhos, muitas vozes gritando, a gente tem que desligar o telefone, a gente tem que desligar a TV, a gente tem que abrir a palavra e permanecer em silêncio, e deixar Deus falar. Porque se Deus não fala, não há fé. Tanto é que é Ele quem gera a fé nos nossos corações. Mas veja, acompanhe comigo. Ele começa a descrever essa fé. Por essa fé, os antigos obtiveram bom testemunho, e durante todo o capítulo, ele vai falar o que cada um fez pela fé, com essa certeza de Deus, para obter o bom testemunho. E eu não sei se você prestou atenção na leitura, mas quando ele passa por cada nome, a vida de cada um na fé foi diferente. Se a deles foi diferente uns dos outros, quanto mais a nossa, meus irmãos. As nossas experiências com Deus, através da fé e da sua palavra, vão ser diferentes. Nem por isso somos melhores uns que os outros. Mas pela fé permaneceram até o fim. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Então, ou seja, a fé, pela fé nós temos essas convicções. E ele começa, pela fé Abel, pela fé Enoque, pela fé Noé.
E ele vai falando de forma que, meus irmãos, é impossível estar no Evangelho se não for pela fé. É impossível perseverar até o fim se não for pela fé. É impossível dar um bom testemunho, resistir ao diabo, ao pecado, se não for pela fé. Tanto é que Paulo, em Romanos 1, ele disse: o justo viverá pela fé. Se a gente olha para as circunstâncias, se a gente olha para a nossa vida, para o nosso financeiro, para o mundo, para o Brasil, para Nova Iguaçu, a gente vai querer deixar de viver. Quantos não tiram a própria vida? Porque de fato não há esperança nesse mundo. Se a gente olha para o homem, se a gente olha para as circunstâncias, a gente se perde. Mas a vida, meus irmãos, no Evangelho só pode ser vivida pela fé. Se a gente perde a fé, a gente perde o fio da meada. A gente precisa parar de andar em ansiedade para nós aprendermos a andar pela fé. Fé no Deus da palavra. E é interessante porque ele continua. Tanto é que verso 6 ele vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, sem fé não há culto a Deus. Estar aqui nessa noite sem crer nesse Deus é perda de tempo. Porque sem fé não tem como agradar. Muitos dizem que amam a Deus, mas não têm fé. E se não têm fé, não agradam. Nem todo mundo agrada a Deus. Veja, ele não diz só isso. Porque é necessário, e aqui duas coisas. É necessário que aquele que se aproxima creia que Ele existe, Deus Ele existe, e recompensa aqueles que o buscam. Ele é galardoador, Ele presenteia aqueles que procuram a sua face. Deus tem prazer em responder àqueles que buscam a sua presença. Precisa crer que Ele existe e que Ele responde às orações. Isso é fé. E sem essa fé é impossível. A nossa adoração não vai passar do teto. Vai ser impossível agradar a Deus. E ele vai trazer mais exemplos de pessoas que viveram com essa fé. Tanto Noé, como Abraão, e veja, cada um deles, no seu tempo, foram tratados como loucos. Abraão saiu de um local, Ur dos Caldeus, é uma região que fica ali no Iraque. Ele cruzou praticamente um país inteiro até chegar onde hoje é a região de Israel. E ele já era um senhor. Imagine, meus irmãos, Abraão e sua esposa Sara, com idade avançada. Eu não sei quantos aqui, se vem uma senhora andando sozinha na rua, se não se preocupam. Gente, como é que ela vai pegar um ônibus? Como vai subir ali? A gente tenta ajudar. Imagine Abraão saindo do meio da sua parentela. Deus falou para eu poder atravessar o deserto e ir para a terra que eu não sei, mas que Ele há de me mostrar. Imagine, meus irmãos, as pessoas naquela sociedade. Vô Abraão, que doideira, não faz isso não. O senhor está velho, o senhor vai se perder. O senhor vai sair enfrentar o meio do deserto com a sua esposa. O senhor nem está enxergando direito, vai andar no deserto para onde? Imagine, Noé, não chovia naquela época, e ele começa a construir, pega madeira e começa a construir aquele barco. E a terra naquela época, se sustentava somente com orvalho. Não, estou construindo porque vai chover, Deus vai mandar uma chuva. E o povo, esse cara é doido. Vai cair chuva do céu. Mas no momento que Deus trouxe, meus irmãos, ele foi o homem mais sábio. Bateram a porta dele, deixa eu entrar. Por que eu estou dizendo isso? Porque não é fácil andar pela fé, com base naquilo que Deus promete, com base naquilo que Deus há de fazer. Porque nós seremos julgados. Escarnecerão de nós, falarão contra, tentarão botar uma pá de cal em cima das promessas do Senhor, não somente nas nossas vidas, mas que estão na palavra. Quantas pessoas, tem um grupo de humor na internet, que todo Natal faz questão de zombar do Evangelho. O mundo é assim. Mas veja, todos eles só conseguiram ficar de pé por conta da fé. Não se deixaram ser influenciados pelas coisas que não viam. Não se deixaram influenciar pelo que os outros falavam, mas permaneceram firmes na promessa do Senhor.
Mas veja, todas as promessas que nós vemos em cada uma dessas histórias, desses nomes aqui no capítulo 11, embora ele diga, eles não receberam completamente a promessa, é verdade. Deus cumpriu certas promessas, só que toda a vida deles aponta para uma promessa maior, que é a nossa salvação, que é a vida eterna, que é uma cidade santa, é a cidade eterna. Ou seja, tudo aquilo que Deus fez, ainda que Deus tenha cumprido em parte o que havia dito, a maior parte, a melhor parte, Deus não cumpriu, meus irmãos, que é a eternidade. Jesus Cristo voltará, Ele veio, mas Ele voltará, Ele consumará toda a história. Assim como eles não conseguiram ver toda a dimensão, todo o cumprimento do Evangelho, nós também não. Nós já nascemos depois da primeira vinda, nós não vimos o ponto maior da história da humanidade, que foi quando Jesus veio. Mas, se Deus quiser, quem sabe nós não teremos oportunidade de ver com os nossos olhos a segunda vinda. Jesus Cristo voltará. Essa é a maior promessa, meus irmãos. Muitos deles não conseguiram ver tudo aquilo que Deus havia de fazer. Nem por isso Deus falhou, nem por isso eles abandonaram essa fé. Nós temos promessas nessa igreja em vidas que talvez nós não vamos conseguir ver todo o cumprimento. Mas isso não significa que a promessa de Deus falhou, porque a promessa maior, que é a vida eterna, Ele cumprirá no tempo oportuno. E veja, ele traz todos esses exemplos para dizer que eles foram aperfeiçoados em nós. Ou seja, a história de todo o povo de Deus que vive pela fé não acabou. Sabe por quê? Porque você está aqui nessa noite. No futuro, né? O seu nome e o meu nome também estarão nessa lista, no livro da vida de todos aqueles que viveram até o fim pela fé, estão no livro do Cordeiro. Nós precisamos continuar vivendo pela fé, perseverando pela fé. Não olhe para as circunstâncias, olhe para o Deus que cumpre a promessa, do Deus que não falhará. Você pode não ver, mas a promessa de Deus se cumprirá. Deus, Ele é fiel, meus irmãos, à sua palavra. Deus, Ele é soberano. Deus, Ele está regendo a história. E quando a gente fala de promessa e de perseverar pela fé, a gente tende a achar que é só para coisas boas, de prosperidade, um carro. Não, eu vou perseverar pela fé, porque daqui a pouco vai vir a minha vitória. Mas ele não diz que é só para isso. Fé não é algo só para os dias bons, não é só para trazer alegria. Olha o que ele diz. Eu não sei quantos leram essa parte do texto, ali no verso 37, mas chega a dar um susto, porque olhe comigo até antes do verso 37. O verso 33, os quais por meio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Não olhe mais para o texto, olhe para mim. Você leu até aí e você pensa, rapaz, é isso? Pela fé eu vou virar o super-homem do Evangelho, vou derrubar todo mundo. Mas a fé, meus irmãos, não é somente para nos trazer dias bons. Viver pela fé inclui ser fortalecido para perseverar no dia mau. Ele continua, olhe comigo o texto. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, prova de zombarias e açoites, sim, de algemas e prisões. Outros foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos, vestidos não de roupa de grife, mas de peles de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas e pelos antros da terra.
Mas mesmo assim, eles obtiveram bom testemunho. Porque mesmo diante da provação, foi pela fé que eles conseguiram passar pelas torturas, pelo fogo e pela prova. Fé não é aquilo que muitos distorcem por aí somente para receber bênçãos. É pela fé que nós vamos conseguir viver aos dias bons e aos dias maus. Quando a gente passa por uma notícia ruim, por um problema, a gente tende a fraquejar, a gente tende a parar de orar, mas deve ser o contrário, porque se nós abandonarmos a Cristo no dia mau, eu e você vamos morrer, vamos definhar. Se está ruim, sem Cristo é pior, precisamos é dele. Fé não é somente para ficar com um sorriso no rosto, eu preciso de fé mesmo no dia que eu estiver chorando. Eu preciso caminhar com o Evangelho, mesmo no dia que o meu coração estiver despedaçado, porque nós caminhamos, é pela fé, com base na certeza de que esse Deus soberano ouve, Ele existe e Ele responde, Ele cuida do seu povo. Cada um desses passou por situações diferentes, inusitadas, mas pela fé eles chegaram ao fim. Que pela fé, meus irmãos, cada um de nós chegue aonde Deus quer que nós cheguemos. Que possamos cumprir o nosso propósito neste mundo. Que possamos ser fiéis a Deus. Não olhe com ansiedade para o ano que vem, para o calendário. A gente faz estimativas, a gente olha as notícias, a gente fica ansioso, mas a regra é o que a palavra diz. Como nós vamos viver o ano que vem? Vamos viver como Abel, como Abraão, como Noé, como todos os homens de Deus antes de nós, vamos viver pela fé. Pouco importa quem estará no Palácio do Planalto, pouco importa a inflação, vamos viver pela fé. Há um Deus que existe, há um Deus que é soberano, há um Deus que ouve e responde às orações do seu povo, e pela fé certeira desse Deus poderoso nós vamos caminhar, seja na bonança, seja no meio do fogo, seja sorrindo, seja chorando, vamos andar pela fé. Esses foram os exemplos de fé, e veja, Deus havia planejado tudo isso, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Nós somos a continuação, somos a continuidade do povo de Deus, meus irmãos. A história não acaba aqui. O povo que recebeu essa carta 2000 anos atrás, ali dos hebreus, a primeira audiência dessa carta, estava querendo abandonar a fé, abandonar o Evangelho, mas o autor disse não, pelo contrário, todos os que vieram antes de nós viveram pela fé. Não vai ser fácil, mas também não vai ser diferente. Se a gente quiser viver, tem que ser pela fé nesse Deus. Temos que aprender a parar de olhar as circunstâncias e a viver com base na fé nesse Deus que é soberano, que cuida de nós e cuja palavra é infalível. Podemos não ver todos os cumprimentos do Senhor, de tudo aquilo que Ele falou, mas nem por isso a fé fracassou, porque foi o que Ele comentou aqui. Essas promessas do Senhor apontam para algo maior. Deus deu a oportunidade de alguns verem. Abraão, ele viu o seu filho. Noé viu a chuva chegar e as pessoas da sua casa serem salvas. Mas veja, ele revela algo interessante. Todos eles esperavam essa cidade santa. Todos eles esperavam essa vida sem pecado, a eternidade. O desejo deles, o anseio era maior do que aquilo que Deus fez. Mas eles morreram sem ver. Mas um dia todo olho verá a grande promessa do Senhor se cumprir, porque Jesus Cristo voltará. Precisamos, meus irmãos, dessa dependência dEle. Precisamos voltar à sua palavra e precisamos aguardar no Senhor. Não sabemos, eu não tenho como prometer tudo aquilo que Deus fará na sua vida e na vida da sua família, mas a promessa do Senhor não falha. Deus cumprirá tudo aquilo que Ele falou, mas que nós não abandonemos a nossa fé. Se nós estamos fracos, temos que nos fortalecer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível permanecer nesta igreja, é impossível permanecer neste lugar.
Sem fé vai ser impossível viver neste mundo. Possamos olhar então para o autor e consumador da nossa fé. Você sabe quem é? É Jesus. Porque sem Ele não existe fé. Foi Ele que se entregou por nós para resgatar a nossa fé, porque Deus se encontrava irado conosco e ainda se encontra irado com todos aqueles que pecam, que não têm fé. Mas Jesus veio nos reconciliar, Ele morreu a nossa morte, Ele tomou a nossa punição para costurar, para restaurar essa fé que havia sido perdida. Porque em nossa vida de pecado, tudo que a gente vai querer é idolatria, mas não a Deus, adorar outras coisas, adorar pessoas. Fé, mas não em Deus, fé em políticos, fé em sistemas, fé na esposa, no marido, fé num santo, fé num ídolo, fé num vereador, fé em qualquer coisa, menos em Deus. Mas Jesus veio consertar a nossa fé, através da cruz do Calvário. Ele veio morrer, pagar a nossa dívida e nos reconciliar com Deus. Ele veio colocar, é interessante, o pastor Simval esteve aqui, e eles têm uma máquina, né, que eles colocam para a pessoa enxergar, e eles põem nos nossos olhos, e ele vai botando a lente, e ele vai perguntando, tá bom, está enxergando? E eu sou meio cegueta, eu falei, rapaz, estou ruim. E aí ele vai botando lente, e ele vai ajustando, até o momento que fica nítido. O pecado, ele mancha a nossa visão, mas Cristo, através do seu sangue, Ele vai ajustando para que a gente consiga ver de novo, a gente consiga ter a fé restabelecida. Sem Ele, meus irmãos, sem Jesus, não há fé. Não é a salvação vem antes da fé, não é a fé que vem antes da salvação. O morto não pode ter fé, é preciso que Cristo regenere, que Cristo traga vida para a pessoa viver, e assim responder com fé. Sem a salvação de Jesus, não há fé. Mas veja, não somente Ele é o alimento da nossa fé, como é Ele quem sustenta a nossa fé, porque Ele é um Deus que veio viver em nosso lugar. Ele ouve, continua ouvindo as nossas orações, Ele intercede à destra do Pai, é Ele quem nos dá força para não nos desviarmos, é Ele quem segura a nossa salvação. A tua salvação e a minha não depende de nós, depende dEle, porque se dependesse de nós, Ele ia viver com a caneta e o liquid paper o tempo todo, ia chegar a rasgar a folha, de tanto que põe o nome, está salvo, e pecou, de novo apaga, não, está salvo, aí de novo apaga. Ia chegar um ponto que a folha ia rasgar, de tanto que ia ter que apagar. A nossa salvação, o que Ele nos dá, meus irmãos, não tem PROCON para devolver. O que Ele nos dá de fato. Se Ele nos salvou, Ele nos salvou. Ele é o fundamento da nossa fé, e é por isso que a gente não consegue perder isso que é tão valioso. Não há troco para aquilo que o sangue dele comprou, meus irmãos. Deus, Ele é soberano, Deus, Ele é poderoso. Se você ainda não tem fé nesse Deus, renda-se a Ele, porque será impossível viver nesse mundo sem fé no Filho de Deus, sem fé em Jesus Cristo, o Senhor. É Ele quem nos ajuda, é Ele quem alimenta a nossa fé, é Ele quem sustenta a nossa fé, e sem essa fé, sem Jesus, sem o Evangelho, será impossível andar neste mundo. A nossa tentação vai ser igual ao povo de Hebreus, que queria abandonar a fé, mas Ele resgatou tudo isso, para que ao invés de abandonar, que nós nos apeguemos firmemente a essa fé. Amém? Então vamos orar. Amado Deus e Pai, Senhor, queremos aprender a caminhar, não de acordo com o nosso contra-cheque, não de acordo com o nosso carro, não de acordo com as nossas preferências políticas. Senhor, queremos aprender a caminhar pela fé. Queremos aprender a confiar no Deus que existe, no Deus que está atento, que rege a criação e que responde àqueles que o buscam, que é galardoador daqueles que o buscam. Senhor, nos ajude a não olhar para as circunstâncias, mas a começar
os próximos 12 meses na dependência de Ti, a não olhar para aquilo que está diante de nós, mas olhar para o autor e consumador da nossa fé, aquele que é o responsável pela nossa fé, aquele que é o responsável pela nossa salvação, aquele que nos põe de pé, quando tudo diz que não. Nos ajude, Senhor, a entender que precisamos da fé, não só para dias bons, mas para os dias maus. E, meu Deus, se alguém aqui que entrou nessa noite chorando, alguém aqui que entrou, Senhor, cansado, sobrecarregado, Senhor, que se apegue à fé do Evangelho, a fé do Deus que morreu, mas que ressuscitou, que perseverou até o fim diante da traição, das cuspidas, dos açoites, das fofocas, das injúrias, do Deus que chora quando Lázaro morre, do Deus que visita o enfermo, do Deus que se compadece. Senhor, nos ajude a não abandonar, mas pelo contrário, a nos agarrarmos a essa fé, no dia, Senhor, mau, quando a noite escura é longa, quando parece que nada faz sentido. Senhor, nos ajude, Senhor, restaura a nossa fé, restaura a nossa dependência de Ti, nos ajude, Senhor, a não sermos ansiosos, a pararmos de olhar os noticiários e a contemplar o Deus que cuida da nossa vida. Nada acontece se não for da Tua vontade. Senhor, as nossas vidas estão debaixo da Tua poderosa mão. Nos ajude a entender, Senhor, que pela fé nós podemos sim perseverar em meio ao sofrimento, mas também podemos desbaratar exércitos, podemos, Senhor, curar os enfermos, podemos, Senhor, ser usados por Ti, podemos ser cheios do Teu Santo Espírito. Oh, Senhor, usa o Teu povo, nos ajude, Senhor, a sermos um povo cheio de fé, um povo não ansioso, mas um povo em paz, porque crê no verdadeiro Deus, crê no Deus Todo-Poderoso. Senhor, restaura a fé do Teu povo, Senhor. Restaura, Senhor, a nossa fé. Restaura-nos, Senhor, e nos dá, Senhor, essa ousadia, que não vem de uma imprudência, mas que vem de uma certeza do Deus que fala, do Deus que promete, do Deus que cumpre, do Deus que nos leva adiante. Senhor, nos ajude. Eu peço a Ti, Senhor, seremos sim julgados por agirmos com base nessa fé que o Senhor nos deu, mas nos ajude a sermos cada vez mais confiantes em Ti, mais confiantes na Tua presença, mais confiantes no Teu Santo Espírito, naquilo que o Senhor fala, Senhor, pela Tua palavra, e naquilo que o Senhor fala também à nossa alma, aos nossos corações. Senhor, se conosco nessa noite, nos ajude a Te servir, ao invés de abandonar essa fé, que a Tua igreja seja restaurada, Senhor, e seja tremendamente usada pelos próximos dias e no ano, Senhor, que começará. Senhor, precisamos de Ti, somos dependentes de Ti, Espírito Santo. Senhor, não é na força do nosso dinheiro, não é na força da nossa voz. Ô Espírito Santo, se conosco. Senhor, um povo que age por fé, um povo que depende do Teu agir, Senhor, um povo que reconhece que sem Ti, Senhor, nós não somos nada. Meu Deus, precisamos de Ti. Age em favor do Teu povo, age em favor da Tua igreja, age em favor do Brasil, age, Senhor, em favor das famílias que aqui se encontram. Meu Deus, pedimos a Ti a Tua intervenção, mas que até lá, que estejamos confiantes, que estejamos, Senhor, sendo pacientes, crendo sem ansiedade e sem desânimo, aguardando o autor e consumador da nossa fé. Obrigado, meu Deus, por tudo. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor.